Saudações poéticas. Mais um bate-papo do programa educativo no 26º Salão Jovem Arte Despertar Discos Imaginais. O tema de hoje é curadoria. Essa edição do salão foi composta por uma equipe múltipla de curadores. Tivemos o coordenador-geral do salão, Luiz Marchetti, Naine Terena, uma mulher indígena, educadora, artista, Catarina Duncan, curadora com uma vasta experiência no cenário nacional e internacional, Maria Bárbara e Jean Moura, representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Lazer, Esporte e Lazer, Rendi Santana, uma artista múltipla, onde nós fizemos o diferencial de uma curadoria aprendiz e muito aprendemos com ela também. Na exposição Homenageados in Memoriam, Jeff Kise fez a curadoria dessa exposição e eu, Ruth Albernaz, artista visual e curadora. E estamos aqui com Luiz Marchetti e Maria Bárbara. Luiz Marchetti, é possível você dar um panorama geral desse trabalho de curadoria? Bora tentar. Olha, prazer estar aqui. Parabéns, Ruth Albernaz, parabéns, Caio Ribeiro, todos vocês, representantes de uma equipe, vocês que criaram o programa educativo. Parabéns. O desenho da curadoria começou já no processo da criação do projeto. Nós contávamos com Marília Beatriz Figueiredo Leite, que estava na curadoria, e ali já tentávamos desenhar uma equipe que pudesse, de alguma maneira, dialogar com todos os coletivos, ou a maioria dos coletivos que nós temos em Mato Grosso e que precisam ser ouvidos, precisam ter sua representatividade em qualquer vitrine do Estado, principalmente no salão. Então, fica aqui a minha saudade, né, desse primeiro desenho. E os primeiros traços vieram realmente da Marília. Dali partiu a ideia de convidarmos uma representante de artistas indígenas, por isso a Naine Terena. Sem dúvida, contávamos já com a informação da Júlia Rebouças, uma artista que trabalha em cunho nacional, que já conhece alguns ateliês daqui. Foi a Júlia que nos indicou a Catarina Duncan. Já estávamos super contentes com a indicação tanto do Jean quanto da Babi, da Bárbara, da Cecel. E ali começava também a nossa necessidade de provocar uma participação LGBT e de uma artista ou de um artista que pudesse também aflorar a questão afro-indígena, né? Lembrando que a Rendi é negra e tem uma família indígena também. A decolagem da nossa curadoria, ela foi muito, eu acredito, muito verdadeira, genuína, bate-papos, rodas de conversa, e que, obviamente, levantou logo no início duas questões muito importantes, que é como avaliar uma obra num salão e o que deve ser considerado, né? Se é a história desse artista, toda a construção de seu ateliê, o que já vem sendo produzido em série, ou apenas aquela obra. Então eu acho que esse foi o bacana das nossas primeiras conversas. A gente vai avaliar a peça ou o histórico desse artista e a peça. O artista presente ou a peça. Eu acho que a gente conseguiu, acho que uma fala muito breve sobre tudo que isso foi o grande histórico e rodas de conversa, vai por aí. A nossa dificuldade maior foi realmente, a todo tempo, ouvir, dialogar, trazer reflexões sobre todos esses coletivos, questões completamente diferentes, levantar saberes, né, indígenas, histórias quilombolas e estéticas, né, urbanas, e, ao mesmo tempo, considerar a produção. Um salão deve avaliar a produção de um ateliê ou, especificamente, uma peça. Então, acho que nós ficamos nesse mapa.
sabe? De uma participação que seja realmente plural, diversificada e que pudesse, de alguma maneira, lançar luz em cima dessas questões. Maria Bárbara, continuando essa conversa que está muito legal, muito boa, como que foi assim, pensando do ponto de vista da temporalidade, 5 anos que a gente tem, né, um vácuo da 25ª edição para essa de agora, e aí a gente fez uma proposta de capilarizar os lugares, de estar em mais espaços de exposição. Como que você vê essa experiência? Bom, Ruth, eu acho que 5 anos sem salão represa muita produção, né? E também 1 ano e meio, quase 2 de pandemia, também gera outros conflitos, gera outras questões que vão dar combustível para essas produções. Então, realmente, 5 anos é muito tempo sem Salão Jovem Arte. E eu vejo como uma retomada desse processo de produção e a gente espera, né, enquanto secretaria, e está trabalhando para isso, que o salão seja realizado com mais frequência, anualmente, bianualmente. E essa ideia de espalhar o salão pela cidade, eu particularmente acho muito interessante, porque leva os observadores, né, os visitantes, a conhecer 3 lugares diferentes. A gente está com 3 espaços expositivos, um Sesc Arsenal, que está com a exposição de fotografia, está muito bacana, dentro da galeria do Sesc, com uma homenagem ao Rai Reis. Está muito, muito lindo também. Todos são projetos do Jeff Kies, projetos expositivos, que é e o Sesc é um imóvel tombado, né? Eu falo aqui um pouco pelo meu setor também, que é de patrimônio. Então, é um bem tombado, é um local muito interessante de ser visitado. O segundo espaço é o Cine Teatro Cuiabá, também é um espaço tombado. Ali estão os artistas em memória. E lá na Secretaria de Estado de Cultura, a CECEL, que tem uma galeria, a Galeria Lava Pés, que é o térreo da nossa secretaria, é a exposição maior, né? A principal, que são todas as categorias, exceto fotografia. Então, eu acho que essa divisão em espaços diferentes convida novas pessoas, convida novos públicos a participar e a visitar as exposições. Eu acho que isso é muito benéfico, assim, de trazer mais gente diferente que provavelmente não conheceria algum outro espaço. Eu acho que isso aumenta as possibilidades da gente ser visto, né? O salão ser visto, a gente conseguir dialogar com outros públicos. Eu acho que isso é tudo muito benéfico, assim. Eu acho muito interessante essa divisão. Outra questão interessante com essa mudança de apenas um espaço, nós íamos para 3 ambientes completamente diferentes, foi que a gente lida especificamente com o diálogo entre as obras, né? Se o salão antes era por categoria, que é uma vontade que a gente gostaria de até num próximo salão desmanchar, que não tenha mais uma divisão de categoria, o artista decide o que ele faz. Então, ao mudar para esses espaços, a gente amplia o diálogo entre as obras de uma outra maneira. O leitmotiv, a narrativa, ali, ela acontece de uma maneira diferente que acontecia antes. Eu acho que essa atualização do salão vem com essa vontade de ouvir outras maneiras de apresentar obras de artes, outros coletivos. E talvez seja por isso que nós estamos na iminência de provocar também a participação de outras representações, de outros olhares, de outras curadorias. Não podemos ser somente nós aqui, né? Então, vale lembrar que a entrada, por exemplo, de uma curadora aprendiz como a Rende, né, foi essencial, foi espetacular. Assim, o curso que a Rende fez com o Guilherme Altmaia, com o Dr. Guilherme Altmaia, um professor de cultura queer, foi muito bacana. Tenho certeza que ela aprendeu com o Guilherme, como o Guilherme aprendeu com a Rende. Nós aprendemos muito com ela. Então, esse frescor, esse olhar novo, precisa estar presente sempre em outras exposições. Vamos ouvir a Rende? Olá, meu nome é Rende, fui uma das curadoras do 26º Salão Jovem Arte do estado de Mato Grosso e vim aqui contar um pouquinho da minha experiência como curadora. Bom, para começar, foram dias e dias de muito trabalho, né? Inclusive em Claro, a gente recebeu mais de 400 obras, mais de 200 artistas inscritos, então foi uma correria danada. Para mim, uma experiência bastante gratificante, desde o aprendizado com o Guilherme Altmaia, que é um dos curadores da Bienal de São Paulo,
que me ajudou muito nesse processo de como escolher, de como criterizar, de como, né, ter ali esse instinto para escolher ali a melhor obra, quem fica, quem vai. Tudo isso é muito difícil, então foi assim algo bastante único para mim e vai ficar marcado pro resto da minha vida, com certeza. Eu que cresci entendendo que o museu é um espaço de elite, um espaço para pessoas, enfim, de um padrão financeiro muito alto. Então, assim, para mim que vim de favela, eu como mulher trans, preta, e estar dentro desse universo é muito importante e muito, muito único, né, por esse espaço. Quero agradecer a todo mundo, todos os artistas que puderam se inscrever, que acho que, né, se inscrever também é um ato de resistência dentro desse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de um governo que infelizmente desprestigia os movimentos artísticos. Então, para todo mundo que está aí na pandemia, tentando sobreviver de alguma forma, isso é muito, muito, muito importante. Então, poder escolher, além de difícil, é um pouco cruel para a gente mesmo, porque são artistas amigos, são artistas que a gente idolatra e tem um certo apreço aí durante a nossa vida, durante a nossa carreira, mas que infelizmente a gente tem que escolher aquele que fala, né, que vai poder representar e vai falar muito mais pela sociedade e por outros artistas também. Espero que todo mundo se sinta contemplado, né, com as nossas escolhas e, de certa forma, acho que todo mundo que passou vai poder estar representando os outros artistas que também não puderam estar presentes no salão. Então, meu muito obrigado. Espero que vocês curtam muito e apreciem a cultura mato-grossense e ajudem a fomentar cada vez mais a arte visual no Mato Grosso. Obrigada. E nessa experiência transformadora, eu como curador e como artista tive uma oportunidade de aprendizado ímpar. Maria Bárbara e Luiz Marchetti, o que ficou assim de mais forte, mais potente nessa experiência de vocês? Bom, para mim, pessoalmente, uma experiência completamente nova. Eu aprendi muito com cada conversa nossa da curadoria, aquelas longas horas vendo obra por obra, discutindo, negociando. Eu aprendi que é uma grande negociação, eu acho, assim, entre os curadores, da gente chegar em consensos e também pensar como que essas obras funcionam em conjunto, né? O que todas essas obras juntas comunicam, né? Se isso tem a ver com a temática do salão. Mas para mim foi uma honra e uma responsabilidade enorme de poder ver todas essas obras em primeira mão, praticamente. E é uma responsabilidade enorme a gente escolher, né? Selecionar essas obras e colocá-las no salão. Mas para mim fica... É um dado de cultura, para mim, é um dado, todas essas obras que chegaram são dados do que está sendo produzido, o que Mato Grosso está falando, né? Então, foram artistas do estado inteiro, de vários contextos territoriais, sociais, enfim. E eu acho que isso tudo me ensinou o quão vasto e quão gigante é esse nosso estado. O Mato Grosso, ele é enorme, ele é muito potente, e eu no final das contas, eu me sinto muito honrada, assim, eu tô nesse processo muito, muito feliz de ter sido parte dessa escolha, dessas escolhas, e para mim fica isso, assim, o que fica é essa diversidade gigantesca de pautas, de narrativas, de informações, que eu acho que caracterizam a gente enquanto grupo, né? Marchetti, o que fica, qual o balanço geral dessa curadoria? Como ainda está acontecendo, eu acho que eu ainda estou assim, tentando achar um prumo, sabe assim? Eu, obviamente, entrei nesse trabalho também como gestor e tal. E desde o momento que a gente estava recrutando, conversando com as cidades, chamando as secretarias de cultura das cidades, o recrutamento com as aldeias indígenas, né, que aquilo foi tão potente. Dali eu já ia conhecendo a diversidade dos conteúdos, das formas, o que eu via como assim, essencial, que precisa aflorar, né? Os saberes, a valorização da memória, questões históricas.
e lidando ao mesmo tempo com a simultaneidade da produção aqui de Cuiabá, da Baixada Cuiabana. Então ali eu decolei dessa maneira. Nossa, vem aí super plural, nossa, diversidade e tal. E no momento em que começamos a receber as propostas, eu esperava, sinceramente, um pouco mais de ousadia, confesso. Assim, obras que eu respeito, pesquisas que acho que precisam continuar, muito respeito pelo sangue novo, jovens artistas e tal, coletivos e colaborações assim, interessantes que estão iniciando, mas eu esperava um pouco mais de escalas maiores, ousadias, até em escalas menores, em obras um pouco mais complexas, narrativas um pouco mais abertas, suporte mesmo, menos apenas decorativo, e não houve. Assim, eu acho que foi ok, estou muito contente com a participação, aprendemos que realmente ali é uma curadoria ampla. Óbvio que tem artistas e coletivos que eu adoraria que estivessem presentes, que não entraram, até porque fomos extremamente democráticos e respeitamos a opinião, né, de todos esses 7 curadores. Então, essas ausências têm uma razão, né? E, ao mesmo tempo, essas novas presenças, essas outras presenças merecem ser respeitadas. Mas eu, particularmente, esperava um pouco mais de ousadia, de complexidade, escalas diferentes. Nós tivemos demais participantes em folha 4, em escala 4. Trabalho que, com todo respeito, eu compro, encorajo nas feiras, nas feirinhas. Olha que bacana esse desenho, essa pintura, vou levar, tenho lá na minha casa. Mas para um salão, eu esperava coletivos mais poderosos, entende? Na performance, por exemplo, aqui nós temos uma escola, uma MT Escola de Teatro. Nós tivemos pouquíssimas inscrições. Para um estado que você já tem uma escola em que, inclusive, tem o conteúdo performance. Nós éramos para ter, no mínimo, 20 pessoas inscritas. Não tivemos. Então, essa participação, seja por questões da pandemia, ou talvez porque realmente não temos uma escola de arte em Mato Grosso, em que encoraja isso e tal, eu senti um pouco acanhada, a participação foi acanhada. E, por outro lado, o reflexo da participação dos artistas, de alguma maneira inspirada na internet, para mim ela não foi totalmente positiva. Ela veio muito com uma cara de Instagram. Óbvio que no Instagram você pode ter ali um fluxo de trabalhos maravilhosos. Os artistas que eu mais respeito no mundo estão no Instagram. Mas você não ter a referência também do que achar, é quase que você entrar numa biblioteca e você talvez não pegar o livro ideal, o livro adequado. Não estou falando de uma questão hierárquica, mas há uma repetição, sabe, decorativa, sabe, assim, calminha, boazinha, bonitinho, como a gente fala aqui em Cuiabá, que eu acho que precisa de mais ousadia e não necessariamente orçamento, entende? Ah, não fiz essa telona porque é caro. Não. Você podia ter feito uma assemblagem com sei lá, material reciclado. Entende o que eu quero dizer? Então, não é só uma questão de grana, de investimento. É óbvio que um artista, um ateliê, um artista que tem grana e vai investir, vai fazer uma escala maior, vai fazer uma peça maior. Mas já que com a criatividade você pode, né? Um pedaço de cadeira que junta com aquilo, que costura com aquilo, né? Então, eu achei muito acanhado, tanto no suporte quanto na referência. Achei que nós precisamos urgentemente de uma escola de arte em Mato Grosso. Isso já está passando da hora, é essencial uma escola de arte, e o salão não pode parar. O nosso secretário de Cultura, o Beto, que realmente abraçou, prometeu, inclusive, este ano agora, o ano que está entrando agora, 2022, a vitrine de volta. O salão deve voltar. Nós teremos salão em 22. E outras exposições de outros tipos, para que os artistas também sejam provocados a estarem na internet, a olharem cada vez mais, com mais coragem, mais ousadia e complexidade. Eu respeito muito tudo que foi produzido, mas sinto que ali uns 50% foi demasiadamente acanhado. E assim, é tão importante isso que você está dizendo, Marquete, porque eu vejo que também
Existe uma urgência do mundo que é desse profissional artista cada vez se preparar mais, montar seus portfólios de uma forma bem profissional, ter uma pesquisa com consistência, compreender a importância desses espaços expositivos, de salões, de bienais, dessas concorrências de editais, né? Se preparar para essas concorrências, porque muitas vezes o artista não consegue entrar num salão e não compreende que é importante não fazer mais do mesmo, né? E se arriscar e entrar em pesquisas mais aprofundadas ou iniciar pesquisas que possam dialogar. Então, isso é uma chamada para o artista, e aí eu estou falando como artista, né? Sempre quando eu vou fazer uma participação, perceber qual o tamanho dessa participação, a importância desse cenário, desse contexto, e o Salão o Salão Jovem Arte é a principal vitrine de Mato Grosso, né? Então, há de se dar importância nessas participações de quando a gente coloca o nome da gente para se engajar. Sim, e tomar o salão, como qualquer outra vitrine, como um trampolim de risco. O elemento de risco, o elemento de exercício, né? Aqui o programa educativo já levantou de uma maneira muito bacana, as pessoas todas podem conferir através do catálogo online, possibilidades de criação, maneiras de olhar. Então, às vezes, eu sempre que eu faço, né, participo de qualquer projeto pedagógico, eu enfatizo como que eu estudei artes, né? E que às vezes não é nem sempre você indo para a internet, mas é você voltando para o seu caderno de esboço, para o seu sketchbook, e vendo realmente uma maneira de você conversar com você mesmo. Porque nós estamos num momento onde quase todos nós somos artivistas, né? Você tem que ser ativista e tal. Mas às vezes isso não traduz na obra. A obra é frágil, repetitiva, já vista, bonitinha, mas não, sabe, ela não traz uma potência de ruptura, de risco, talvez até de horror, ela não, nada, é só mais um, sabe? Então, que esses processos criativos também considerem o risco, sabe, para você ir ao salão, para você participar, considere se reinventar, considere refazer, considere alterar a técnica, fazer uma outra colaboração, que esse artista que escreve, esse poeta, agora pinta, que esse escultor faça uma performance, sabe? Se permita, né? Eu que já fazia audiovisual, vamos fazer agora cinema expandido, vamos mexer com teatro, e que nesse teatro entre uma pintura corporal, entre uma performance que agora lida com sei lá, Chilo. Me entende o que eu quero dizer? O salão é um trampolim para variações. E eu acredito que não somente um registro de uma série. Então, é preciso que nas próximas vitrines a ousadia esteja ainda mais presente como um disparador criativo. Eu penso, sim, concordo com as colocações de vocês. E as razões para isso a gente ainda não sabe. Eu acho que vai demorar um pouquinho para a gente entender. E elas são várias, na minha opinião. Assim. Pode ser, sim, 5 anos sem salão, isso represa e desestimula de alguma forma a cena. Mas eu penso, desde o começo a gente tem falado disso, né? Que esse salão seria um salão de transição. Eu acho que o que a gente está observando pós-lançamento, né, pós-abertura e durante como que o salão está repercutindo, isso está pavimentando um caminho para o futuro. Eu acho que a gente está num momento de transição. Ainda não é a ruptura completa que a gente gostaria, talvez, quebrar essas caixas e é isso, mas eu acho que isso pavimenta caminhos e a gente está nesse caminho, eu imagino, né? Eu acho que é muito bom, a gente reconhece e respeita tudo que foi produzido e olha para o futuro. Eu acho que para mim é o que fica dessa experiência toda, né? Olhando para perspectivas futuras de ruptura, de maior ousadia, de reaquecer essa cena. Sim, e fascinante como essas reflexões estão acontecendo também no âmbito do fomento de público, né? As obras que estão levantando assim, questões polêmicas, a obra que eu vejo mais polêmica agora é a obra do Nhantumbo, por exemplo. Não vamos nem levantar aqui porque seria, nossa,
né? Nós precisaríamos de 2 vezes essa carga horária. Essa polêmica, essa questão, de alguma maneira, ela desenvolve, né, uma necessidade de uma curadoria específica. Talvez por isso tão importante a entrada da Rende também, né? E acho que todas essas polêmicas estão, ao mesmo tempo que nos ensinando, né, enquanto curadores, enquanto ativistas, enquanto mantenedores mesmo da nossa indústria criativa, mas, sem dúvida, estão fomentando um público mais atento, um público também mais aberto, considerando diferentes olhares. Eu venho com essa história, eu venho com essa percepção. Na minha casa, alguns dizem, a única escultura que eu tive foi de santo. E é respeitado, mas nunca entrou outra escultura. A única pintura que nós temos na nossa casa é de igreja. Então, essa educação, esse fomento está sendo essencial, né, gente? Até essas polêmicas nós temos que agradecer. Elas estão ajudando a gente a amadurecer a percepção e a maneira de lidar com diferentes olhares, aceitando, sem censura, né, a inventividade e o diálogo artístico aqui em Mato Grosso. Sim, esse acolhimento é tão importante, né? E essas múltiplas interpretações, elas fazem com que essas caixinhas que você estava falando, né, que a gente quer cada vez mais romper com as categorias e propor uma interartes, artes híbridas, né, diálogos entre campos do conhecimento. Vocês têm alguma indicação para o programa educativo, algo que possa ser citado como uma provocação ou uma indicação? Olha, eu acredito que são muitas, assim. Eu respeito, faz parte do meu lazer, faz parte da minha vida frequentar ateliês aqui em Mato Grosso. Tem um pouco do meu trabalho, mas na verdade meu trabalho é minha paixão. Então eu gosto muito de ir nos ateliês. Aqui em Mato Grosso, aqui em Cuiabá, as melhores exposições que eu fui foram dessas pessoas. Eu venerei a exposição que a Magna Domingos, nossa saudosa Magna Domingos, também homenageada, fez com o Jeff Keys em homenagem a Dalva, professora, referência em Mato Grosso. Aquela exposição de Dalva de Barros foi ímpar, mas você ir ao ateliê de Dalva é transformador, né? Outra exposição que teve aqui que marcou muito a minha vida é a exposição de Dias Pino, Cuiabá Experimental, na Universidade Federal, toda a equipe do Dias Pino e a Casa Silva Freire. Aquilo balançou muito a minha vida. Então, você conhecer os trabalhos de Dias Pino, o trabalho de Silva Freire, você ir à Casa Silva Freire, aquilo é provocador. E, obviamente, você conhecer os ateliês dos artistas daqui. Conheça o trabalho da Rende Santana. Conhecer a Toca Maloca do Coati. Maloca do Coati. Conhecer a Maloca do Coati. Conhecer o seu trabalho. Aquele panfleto, aquele mapa. Então, assim, as nossas pesquisas, o trabalho do Caio Ribeiro, o livro de Caio Ribeiro feito com a Marília Beatriz, nas palavras de Ivens Scaff, vamos respeitar, aquilo ali é uma referência, né? O trabalho da Naine Terena, que ela está fazendo na Pinacoteca de São Paulo. Assim, o trabalho do Jeff Keys, nossa, você daria margem para outra, né? Assim, só confete. Então, eu acredito que também a gente conhecer o que essas pessoas estão fazendo, através das referências das biografias aí no nosso site, discosimaginais.com, já é uma maneira da gente estar, né? Claro que nós temos aqui ateliês maravilhosos, outros artistas que não estão, mas esse pequeno recorte desses profissionais que com muito baixo orçamento construíram este salão, para mim já é, sabe, um grande potencial. O Jean, por exemplo, que trabalha na CECEL, tem um trabalho artístico teatral, saiu do ECO da Universidade Federal, impecável. Então, por favor, conheçam também quem é que está fazendo esse salão, o que tem de diferente de todos os outros salões. Ele foi feito por artistas. Eu trabalho com audiovisual, né? Trabalho com cinema expandido, com teatro, com performance. Estou ali no CALM, no Centro Histórico de Cuiabá, antiga rádio Voz do Oeste, já há 12 anos em construção. Estamos super abertos para outros projetos. Eu acho que aqui a minha sugestão é essa.
conheça os profissionais que fizeram esse salão, as nossas pesquisas e os nossos projetos. A minha dica é andar na rua. Que lindo. Pode ser um pouco bobo até, muito simples, mas eu acho que a arte ela não se dissocia muito do lugar de onde ela é feita. E para além de conhecer os ateliês e as exposições, quando elas acontecem, os espaços expositivos, os imóveis, né? Eu acho que andar na rua dá uma nova visão sobre o que é, que cidade é essa, né? Seja Cuiabá, seja outra cidade. Então, eu acho que a arte ela não é dissociada do território do qual ela é feito. E aprender mais, compreender esse território de outras formas, que só o caminhar permite, eu acho que isso é muito interessante. Além de, claro, tem muita arte na rua, né? Arte de rua que a gente tem. Então, eu acredito no potencial da cidade enquanto uma grande galeria também. Muito mais democrática, talvez. Com essas dicas super amorosas, nós vamos encerrar essa conversa, agradecendo imensamente a parceria do Sesc Mato Grosso, os demais parceiros do Salão Jovem Arte, e até a próxima.